E eu hoje estou aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre criança interior. Afinal de contas, a nossa criança interior é uma parte tão importante de todos nós. E o que será que a gente anda fazendo com ela, não é? Será que a gente tem essa consciência de como que eu estou cuidando da minha criança interior? Porque criança requer cuidado. A criança é algo de extrema importância, mas requer cuidado. E a nossa criança interior é da mesma forma. Então, precisamos estar atentos e ter a consciência de, opa, que tanto que eu cuido da minha criança interior ou que tanto que ela está abandonada naqueles velhos traumas de sempre, naquelas velhas dores de sempre lá do passado, né? E hoje eu estou aqui para prosseguir nessas reflexões, né, de como cuidar dessa criança interior, de como que ela afeta a nossa vida. E hoje, especificamente, eu quero continuar falando sobre trabalho. Nos últimos sábados, eu tenho falado sobre o trabalho e criança interior. E hoje, especificamente, eu quero falar sobre a sua criança interior atrapalha o seu trabalho home office? Vamos conversar sobre isso? Afinal de contas, a gente está aqui nesse momento da vida, Covid, pandemia, um monte de gente teve que mudar a estrutura do trabalho e tem muita gente trabalhando em home office. Seja no trabalho autônomo ou no trabalho formal, muita gente está trabalhando home office. Eu sei que muita gente já se adaptou, muita gente já, aí após mais de um ano aí de pandemia, eu sei que muita gente já encontrou o seu jeito de trabalhar aí no home office. Mas eu sei também que muitas outras pessoas ainda não encontraram o seu jeito, a melhor forma, a forma saudável de estar no trabalho home office. E então, como será que a nossa criança interior está aí atrapalhando entre aspas, né? Porque ela não faz isso de propósito, ela não quer o nosso mal, afinal de contas ela está aqui dentro da gente, ela faz parte de quem a gente é, então em momento algum ela quer o nosso mal. Em momento algum ela faz de propósito as birras, ou as manipulações, ou as sabotagens, com o objetivo de nos atrapalhar e nos levar para o fracasso. Jamais, tá? A nossa criança interior é uma parte nossa que está aqui dentro da gente e que quer ser feliz, e quer ter sucesso, e que quer ter a satisfação de colher algo de muito bom do trabalho. Entretanto, a nossa criança interior é a nossa parte impulsiva, reativa. E muitas vezes ela está, assim, dominando algumas áreas da nossa vida, como, por exemplo, uma área que é muito importante na nossa vida, o trabalho. Então, talvez você esteja aí no trabalho home office e a hora que você vê, você está na frente da televisão. A hora que você vê, você já está ali há muito tempo no celular. A hora que você vê, você vai a todo momento na geladeira e come. Ou você deita e dorme no meio do dia, em pleno horário de trabalho. Enfim, a casa, ela nos traz uma série de situações que são diferentes daquilo que é o trabalho. E muitas vezes a gente se percebe em horário de trabalho, no momento que poderia estar ali sendo produtivo para o trabalho,
e a gente se pega realizando outras atividades, e o trabalho está em dia? O trabalho, eu fiz aquilo que eu precisava fazer ali no meu trabalho? Muitas vezes não. Muitas vezes eu estou procrastinando. Bom, falei aqui de um aspecto aí de quando a criança cuida do nosso trabalho home office, mas também tem um outro aspecto que é interessante porque algumas pessoas acham que não é a criança cuidando. Algumas pessoas têm a distorção cognitiva de que é o meu adulto que está cuidando. Não. Olha só, vou descrever e perceba aí se você se identifica. Eu estou trabalhando em home office, então eu trabalho o tempo inteiro, eu nem vou ao banheiro fazer xixi porque eu preciso trabalhar. Eu almoço correndo, almoço na frente ali do computador, realizando o meu trabalho, eu fico até tarde no computador trabalhando. Opa! Isso é adulto? Não, não é, tá? Quer uma regrinha para identificar quando é a criança que está cuidando de algo aí na sua vida? Perceba se você não está vivenciando extremos. Então, quando eu estou no 8 ou no 80, ponha as barbichas de molho, porque é a sua criança interior que está cuidando daquilo ali da sua vida, tá? Por quê? Que extremos é a criança que cuida? Porque a criança, ela é reativa, ela vai movida por algo, para um desses dois extremos. E ela não analisa aquilo que é da realidade. Opa, eu já trabalhei aqui 2 horas, eu posso dar uma pausa de 10 minutos, eu posso ir ao banheiro, fazer xixi, afinal de contas, a minha saúde ela é importante. Eu posso fazer um pequeno lanche, se for o caso. Então, olha só, o adulto, ele analisa, o adulto, ele busca o equilíbrio. Então, pensando aqui nesses extremos, 8 e 80, o adulto, ele busca se posicionar aqui mais para o meio, buscando um equilíbrio. Tá, horas eu posso dar uma relaxadinha, se for possível, mais horas eu vou precisar trabalhar um pouco mais. Mas em determinados momentos eu posso ficar bastante aqui no equilíbrio. Isso é adulto. O adulto, ele analisa cada situação de acordo com aquilo que a situação traz. E aí ele toma a decisão, se vai trabalhar muito ou se agora eu posso ter uma folguinha, posso talvez realizar outra atividade ou me dar um intervalo do trabalho, enfim. Bom, então a gente tem que tomar cuidado com esses excessos. Esse posicionamento radical, ou do 8 ou do 80, quanto ao trabalho home office. Porque tanto o 8 quanto o 80, que são posicionamentos que a criança interior é que está cuidando, em qualquer uma dessas duas decisões em relação ao trabalho home office, seja num curto prazo, ou num médio prazo, ou num longo prazo, você vai colher fracassos. Você vai colher estados emocionais que você não vai ficar bem com aquilo. Eu fico imaginando quem fica muito na procrastinação em relação ao trabalho home office, e em determinado momento acorda, opa, mas eu tenho que entregar amanhã tal trabalho. E aí a pessoa vai entrar naquele modo acelerado, naquele modo desespero, eu preciso fazer, passar a noite fazendo. Olha só que estado emocional mais difícil e que certamente você vai ter prejuízos de diversas ordens, né? Da ordem fisiológica, da ordem relacional, né? Como que ficam os seus relacionamentos quando você vai para esse movimento de desespero? Bom, lá naquele outro extremo, né? De quem a criança interior acha que tem que trabalhar o tempo inteiro e trabalho. Quais são os fracassos? Qual é o prejuízo que tem aí? Ué,
quem faz isso está excluindo aquilo que também faz parte da vida, que é o descanso, que é o cuidar da saúde, cuidar da alimentação, enfim, buscar um equilíbrio em todas as áreas aí da sua vida. E quem faz isso, né, de trabalhar demais, atropelar o descanso, atropelar aquilo que é do corpo e que o corpo precisa de cuidados, o cuidado do descanso, o cuidado até do mental, né? A gente precisa de um descanso mental. O trabalho, ele traz algo que, seja lá qual for o trabalho sempre traz algo que tem uma conotação de peso. E então eu tenho que ter um equilíbrio de ficar com esse peso que o trabalho traz. Esse peso, quando eu falo, ele é um peso inerente ao trabalho. E se eu estou em equilíbrio, eu fico bem com esse peso, eu dou conta porque eu sou forte. Mas se eu vou para um excesso, aí esse peso do trabalho vai começar a me trazer prejuízos aqui de ordem psicológica e emocional e, portanto, fisiológica. E no médio ou longo prazo eu posso ter aí prejuízos quanto à saúde, né? Vamos supor aí o exemplo, eu trabalho, não descanso. Vai chegar um momento que o meu corpo vai me trazer algum adoecimento para me brecar, para eu poder descansar e me dar o tempo que o corpo precisa. Então, já que o trabalho é uma área tão importante da nossa vida, que tal administrá-la de uma forma adulta, racional, buscando o equilíbrio, de modo que eu possa ter saúde, para a todo momento trabalhar, para a todo momento descansar, quando for o momento, para no momento de divertir, eu me divirto, enfim, viver a vida, não é? Sem colocar nenhum peso em uma área específica, seja a área do descanso, do prazer, ou a área do trabalho. Olha só, vamos evitar, então, os posicionamentos radicais na vida. Bom, como eu disse, sempre que algo assim acontece, pode concluir. É a sua criança interior que está cuidando aí do seu trabalho home office. Quando eu falo de trabalho home office, eu preciso explicar algo que o trabalhar em casa nos traz. E essa explicação ela é muito importante. Ela vai nos ajudar a, no momento seguinte, eu estruturar o fazer diferente e eu ficar mais saudável aí quanto a isso que é o trabalho em casa. Bom, quero falar para você de sinapses nervosas. Quando eu falo de criança interior, e quando eu falo de adulto, isso é uma metáfora, tá, gente? Claro que aqui a gente não tem aqui dentro da gente uma criança e um adulto, enfim, né, nessa forma física. Mas é uma metáfora para a gente compreender o funcionamento do nosso cérebro. Então, na verdade, quando eu estou falando de criança interior e de adulto, eu estou falando do funcionamento do nosso cérebro. E o bacana dessa metáfora é porque ela é uma metáfora que nos traz um entendimento mais fácil, nos traz um administrar mais fácil, mais acessível para todos, um administrar aqui da nossa mente. Porque, de uma maneira ou de outra, todo mundo compreende menos ou mais, mas todo mundo tem uma compreensão do que é uma criança. Também menos ou mais, todo mundo também tem uma compreensão do que é um adulto. Todo mundo tem esses conceitos mais ou menos aqui na sua mente.
Então, essa metáfora, ela é fantástica, porque nos facilita compreender o funcionamento do nosso cérebro. E, então, eu estou falando isso de cérebro, neste momento, cérebro e criança interior e adulto, porque nesse momento eu preciso te falar de sinapses nervosas. Porque nós temos sinapses nervosas aqui na nossa mente. Sinapses nervosas são como caminhos, estradas construídas. E essas estradas, elas ficam aqui permanentemente feitas na nossa mente. E dependendo do estímulo que a gente tem aqui na vida, uma estrada será percorrida ali no nosso cérebro. Uma sinapse nervosa será ativada. E teremos, então, reações, ou seja, emoções e comportamentos como resposta aí dessa sinapse nervosa que foi percorrida. Bom, estou falando disso para dizer do condicionamento que a gente tem em relação a tudo aquilo que a casa traz. Então, a casa, toda a programação que a gente tem aqui no nosso cérebro a respeito de casa é uma programação de conforto, descanso, eu posso relaxar, eu posso dormir, eu posso comer. Até muitas vezes a gente tem aqui na nossa mente a programação de que casa é fuga e proteção. Então, olha só a programação mental, condicionamento mental que a gente tem feito aqui no nosso cérebro a respeito de tudo aquilo que casa nos traz. O cheiro da casa é um estímulo que chega lá no meu cérebro e me remete a conforto. Ou, dependendo do cheiro da cozinha da nossa casa, né, me remete fome, eu quero comer. Aí a gente vai e assalta a geladeira, a gente assalta o armário da cozinha, né? Estímulos visuais. Hora que eu vejo a minha cama, hora que eu vejo o meu sofá, hora que eu vejo a minha TV. Eu quero sentar ali e me desligar e ver um filme. Eu quero deitar na minha cama e dormir. Então, quando eu falo disso, eu estou falando de algo que a sua criança interior, a minha criança interior, a criança interior de todo mundo tem essa programação, tem esse condicionamento. E vamos ter, sim, algo funcionando aqui na nossa mente de, hora que eu recebo um estímulo, eu vou ter determinada resposta. E a nossa criança interior, ela é essa resposta, ela é reativa. E aí, gente, aí é que está o desafio do trabalho home office. Porque tudo aquilo que tem em casa nos remete a um caminho totalmente na contramão daquilo que o trabalho precisa. Veja bem, o trabalho precisa de foco, concentração, precisa de uma energia, precisa de uma disposição, de uma força ali naquilo que eu preciso fazer naquele momento. Totalmente oposto daquilo que eu falei agora há pouco, do que representa todos aqueles estímulos visuais, olfativos, de tato. A manta que eu durmo, a hora que eu sinto ela aqui, gente, sono. Então, ó, pra cá. E aquilo que o trabalho precisa é noutra direção. E quando eu falo disso, eu estou falando de condicionamento mental. Eu estou falando de algo que eu percebo, eu capto o estímulo e imediatamente tem-se a resposta. O nosso cérebro funciona assim. Bom, quando eu falo de tudo isso, então, será que a gente está entregue, então, a essa força dos estímulos e respostas, e então eu não tenho nada o que fazer e estou condenada a fracasso, a procrastinação, a adoecimento quanto ao trabalho home office? Não. Mas é necessário compreender isso.
Outro ponto de reflexão, antes de eu falar para vocês, e então como é que a gente faz para ter aí estímulos diferentes dentro de casa e ser possível ter uma produtividade no trabalho, home office? Daqui a pouco eu vou falar, tá? Então você que está aqui comigo, fica comigo mais um pouquinho, porque já já eu vou falar. É porque antes eu preciso fazer uma outra reflexão sobre esse desafio que é estar trabalhando em casa, porque é importante que a gente compreenda, não é? Quando eu, no meu adulto, eu compreendo algo, fica muito mais fácil de eu cuidar da minha criança interior. A compreensão é uma ferramenta que me ajuda a cuidar da minha criança interior e ter resultados diferentes, tá? Somos todas maravilhosas. E quem nos dá esse fator do ser maravilhosa é a nossa criança interior, tá, gente? Então, quem ainda não se percebe maravilhosa, vamos cuidar da criança interior para a gente ir para essa percepção, porque criança interior saudável nos traz isso, essa percepção. Gente, eu sou maravilhosa. Não naquele sentido, assim, da soberba, da vaidade. Não, mas no sentido do se sentir mesmo, aquela coisa autêntica lá de dentro. É uma das características da criança interior saudável, aproveitando aqui para falar para vocês. Vou voltar aqui a minha fala, falando de criança interior. No meu canal do YouTube, eu tenho muito conteúdo aberto em que eu falo de criança interior. Se você tem interesse nesse conteúdo, vai lá e você pode se beneficiar muito com o meu conteúdo de criança interior lá no YouTube. Mas eu tenho também, para quem se interessa em se beneficiar mais ainda aí da técnica da criança interior, eu tenho também lá no Hotmart o meu curso Cuide da Sua Criança Interior, em que, através de videoaulas, eu vou te conduzir aí nesse aprendizado. Algumas pessoas me perguntam, Inês, qual é a diferença do curso do Hotmart com o conteúdo aberto lá do YouTube? Bom, lá no conteúdo aberto do YouTube tem muita coisa do meu curso do Hotmart, mas está solto lá, você vai ter que pescar, você vai ter que procurar, tá? Agora, no meu curso do Hotmart, tem outros conteúdos, que são conteúdos fechados e só do curso, mas ali eu te conduzo no curso. Você não vai ter que ficar pescando no canal, o que eu vou fazer agora. Não, tem uma linha de raciocínio para você aprender, colocar em prática e ficar aí com autonomia nessa dinâmica de cuidar da sua criança interior. Voltando à reflexão, criança interior e trabalho home office, tem um outro aspecto do ser humano que eu gostaria de olhar e que nos leva a ter muita dificuldade nisso daí também, de trabalho home office. E esse aspecto, bom, eu estava fazendo essa reflexão hoje pela manhã e me deu muita vontade de colocar isso que eu estava refletindo aqui na palestra de hoje. Nós, seres humanos, nós temos dois aspectos fundamentais, que é a racionalidade e o nosso lado emocional, que é aquilo que é do nosso instinto, que é aquilo do sentir. E que aqui nós temos as emoções, nós temos as sensações, o instinto, a intuição. Bom, falando desses dois aspectos do ser humano, eu falaria também a respeito de, aqui é o nosso lado humano e aqui é o nosso lado animal. E eu fiquei refletindo, por que a gente, afinal de contas, seres humanos, já sei lá quanto tempo que o ser humano existe na face da Terra, e a gente tem tanta dificuldade em administrar, em conciliar essas duas partes. E o que me veio à mente hoje pela manhã, quando eu estava refletindo sobre isso, é que
muitos de nós, seres humanos, a gente vivencia um processo de exclusão aqui. Muitos de nós vivenciamos muito o nosso lado racional e excluímos o nosso lado emocional. Outros de nós, a gente vive muito o nosso lado emocional, somos muito impulsivos, muito reativos e excluímos o nosso lado racional. E sempre que houver exclusão, será algo que a exclusão nos trará um adoecimento, a exclusão nos trará alguma dinâmica em que eu não vou ficar bem. E ao pensar sobre isso, eu fiquei olhando para a técnica da criança interior e pensei, gente, essa técnica é maravilhosa, né? Não. Olha que lindo! A técnica da criança interior nos ensina a conciliar, ou seja, a incluir. Para quem vive a vida muito aqui no emocional e exclui, não consegue utilizar muito o racional, então a técnica da criança interior ensina que tem um adulto aí dentro e você pode utilizá-lo a seu favor. Para quem vive o outro extremo, eu sou muito racional, eu não sinto nada, eu tenho uma dificuldade em sentir. Para quem é racional, a técnica da criança interior ensina a incluir o lado emocional, o nosso lado do instinto, o nosso lado da intuição, das nossas emoções, que é a nossa criança interior. E aqui é o nosso adulto. Olha que técnica fantástica! Até na minha viagem porque eu sou assim, tá, gente? Eu aqui no meu mental, por vezes eu dou umas viajadas, eu vou fazendo umas reflexões que eu falo, gente, que coisa fantástica, né? A minha dificuldade depois é voltar para a Terra, tá, gente? Mas, porque é aqui na realidade que a gente vive. Mas, entretanto, né? Aproveitando aí algo que é da minha personalidade, quando eu dei essa viajada hoje cedo e percebi essa dificuldade do ser humano, que é porque a gente exclui um desses dois lados que nos compõem, e eu olhei, caramba, e a técnica da criança interior resolve essa exclusão? Eu olhei e pensei assim, essa técnica definitivamente ela é maravilhosa, ela é um presente para a humanidade. E eu aqui na minha mente, eu imaginei a humanidade utilizando essa técnica e se curando. E aprendendo a administrar aí na subjetividade essas duas partes que nos compõem, né? Que é o nosso adulto e a nossa criança interior. E quando tem aqui uma vivência saudável, então conseguiremos resultados incríveis na nossa vida, seja em qual área for. Mas voltando ao home office, que é o nosso objetivo aqui hoje, sim, é necessário que o nosso adulto entre aí nessa jogada. Se a minha criança está aqui no extremo ou no outro, cuidando do trabalho home office, eu preciso colocar o meu adulto para atuar. Lembrando que o adulto, ele tem duas funções básicas na vida. E essas duas funções, elas têm que ser feitas ao mesmo tempo. Um olho no peixe, outro olho no gato. Ao mesmo tempo. Então, o adulto tem a função de cuidar da vida, aquilo de difícil que a vida traz, e cuidar da subjetividade, que é a nossa criança interior. Falando de uma outra maneira, o nosso racional tem a função de cuidar do externo, aquilo que o externo me traz, aquilo que a realidade me traz. E cuidar do interno, da subjetividade, tudo aquilo que eu vivencio aqui no meu subjetivo, na minha subjetividade. Bom, e quando eu consigo ter o meu adulto cumprindo essas duas funções, cuidar do externo e cuidar do interno, então eu posso estruturar o meu trabalho home office. Mas como, Inês? Tá, um parâmetro que eu posso te dar é semelhante ao trabalho fora de casa. Então, se eu trabalho home office,
Como é trabalhar para uma empresa que eu tenho que ir até a sede da empresa e trabalhar lá aquelas horas de trabalho? Então, é no adulto trazer aqueles parâmetros para o trabalho home office. Bom, se eu trabalho numa empresa e eu tenho que ir até a sede dessa empresa e trabalhar lá, ou seja, diferenciando aqui do trabalho home office, né? Porque por vezes algumas pessoas trabalham para uma empresa, mas estão em home office. Não, eu estou aqui nesse momento eu estou falando quando tem o deslocamento, quando eu vou até lá fisicamente e trabalho lá na empresa. Bom, como é? Geralmente tem um horário de entrada, um horário de saída, ou, para quem não tem horário de entrada e horário de saída, tem horas a serem cumpridas, ou tem projetos que precisam ser realizados ali num determinado prazo. Então, a questão do horário, seja como for, um horário fixo ou um horário flexível. Se eu trabalho numa empresa fora da minha casa, né, eu preciso me deslocar, então eu preciso cumprir horários, preciso cumprir metas. Eu vou de qualquer jeito lá para a empresa? Eu visto qualquer roupa, eu vou descabelada, eu vou sem escovar os dentes, eu vou com bafo lá para a empresa? Não, né? Então, eu preciso me arrumar, eu preciso escovar os dentes. Para algumas pessoas pode parecer, poxa vida, mas precisa falar de escovar os dentes. Algumas pessoas se entregam tanto ao movimento infantil da criança interior cuidar, que a hora que vem, estão lá trabalhando e nem escovar os dentes. Estão de chinelo, tá de pijama. Aí, talvez, quem faz isso vai perguntar assim, mas Inês, qual é o problema? Qual é o preconceito? Não é preconceito, gente. É uma questão do modo como o nosso cérebro funciona, igual eu expliquei agora há pouco, estímulo-resposta. Se eu vou trabalhar e estou de pijama, o pijama é um estímulo que vai chegar lá no meu cérebro, vai desencadear uma sinapse nervosa que vai me levar para quê? Ai, que preguiça! Aí lá na primeira hora de trabalho já quer ir para a cama, deitar e dormir, ou tá naquela situação de bocejo. Nossa, mas eu preciso trabalhar aí. Ué, por quê? Estímulo, resposta. Então é necessário sim olhar e cuidar. Com qual roupa eu trabalho? Com qual sapato eu trabalho? Tá, não precisa, vamos olhar aí para as mulheres, não precisa pôr o salto que você iria lá para o trabalho, mas pelo menos um sapato condizente com a imagem de trabalho precisa colocar, né? Vamos tirar a chinela do pé e vamos calçar algo condizente com o trabalho, que me traga um estímulo de trabalho. Outra coisa que eu quero falar sobre isso de como estruturar de uma forma adulta o trabalho em casa para ter isso, do estímulo-resposta aqui do cérebro, essa resposta do trabalho, né? Nossa, tenho disposição, tenho foco, tenho energia, motivação e quero trabalhar nesse momento. Local de trabalho. Ai, mas eu estou dentro de casa, eu moro num apartamento pititico. Tá, tudo bem. Se você tem espaço em casa, eu sugiro que reserve um cômodo aí da sua casa para o trabalho. E falando em funcionamento do cérebro, estímulo-resposta, aquele cômodo ali da sua casa, decore ele com aquilo que é do trabalho. Não sei, vamos supor que a sua casa é grande, você vai adaptá-la para o home office, e aí tem um quarto lá que nunca é utilizado e você vai trabalhar ali. Mas tem uma cama lá, sei lá, era a cama de hóspedes, ou uma cama que sobrou ali na casa e tá lá a cama naquele quarto.
E eu te sugiro que você tire aquela cama de lá. Porque a hora que a gente bate o olho numa cama, qual é, ó, estímulo, resposta, qual é a resposta que tem aqui no nosso cérebro? Ok? Vamos lembrar disso. E aí depois não adianta querer dar uma surra na criança interna porque ela está morrendo de sono. Não, peraí, o meu adulto não preparou o espaço. E o espaço ainda está cheio de estímulos de descanso, sono, fuga. E aí, ou a gente vai procrastinar, ou a gente vai se fechar ali e trabalhar demais, como se o resto do mundo não existisse. Bom, então decore esse espaço se você tem a possibilidade de ter um cômodo para isso, para o trabalho ali na sua casa. Inês, eu não tenho dinheiro para decorar esse espaço. Eu não estou falando de dinheiro quando eu falo de decorar, gente. Eu estou falando de, no mínimo, tire a cama de lá, a cama de hóspede. Desmonta ela, guarda em outro lugar, doa se ela nunca é usada, né? E mantenha nesse espaço só objetos móveis que te remetam a trabalho. Eu fico pensando nesse cômodo que talvez você tenha aí, e que pode ser usado para esse fim. Eu fico pensando que aí, eu não tenho dinheiro para decorar, Inês. Ok, ótimo, as paredes vão ficar vazias. Então, pegue papel sulfite e escreva muitas frases de motivação e cole. Faça na folha de papel, né, vários cartazinhos e monte ali resultados, metas, coloque estímulos que você olhe e você, aqui no funcionamento do cérebro, ó, estímulo, resposta, você tem a resposta de, nossa, olha ali, a minha meta. Então, eu preciso desenvolver tal e tal caminho para me ajudar em determinado momento a chegar naquela meta. Olha, que fantástico que é isso. Eu tenho aqui no meu espaço de trabalho, eu tenho 2 quadros ali. Eu coloco as minhas metas terapêuticas, aqui no meu pessoal. Tudo aquilo que é importante eu ir trabalhando, eu tenho um quadro ali que eu vou afixando tudo isso. As minhas imagens internas que eu preciso trabalhar, aquilo que é aqui da minha criança interna são os meus desafios. Então, eu tenho ali várias folhas de papel sulfite, eu gosto de desenhar, tá? Algumas pessoas gostam de escrever, ok, o que vale é se expressar. Mas eu tenho um outro quadro ali em cima que estão os meus projetos nesse momento. Ontem mesmo eu bati o olho lá e alguns projetos aqui eu abandonei. O que eu faço com eles então? Outros estão a pleno vapor. Ótimo, ó. Quando eu faço isso, tenho esse estímulo visual. Eu tenho uma série de respostas. Faça isso aí no seu espaço de trabalho em casa. Bom, então, algumas pessoas me ouvindo, talvez vão pensar assim, Inês, eu moro num lugar que é muito pequeno e eu não tenho um cômodo para eu destinar para o meu trabalho. E aí tudo fica muito tumultuado, tudo fica muito difícil, porque aí tem o cachorro, e aí tem os meninos, e aí tem a mulher que chama, ou o marido que quer atenção, ou para quem mora com os pais, né? Aí a minha mãe bate na porta, quer que eu lave a louça. Que caótico, né? Eu estou falando assim, algumas pessoas podem até pensar que eu estou exagerando, mas não. Algumas pessoas vivenciam exatamente isso. E então é importante pensar no espaço. Ainda assim, outro dia mesmo eu atendi uma paciente em que ela mora com os pais. E ela me trouxe toda isso, desse caos do trabalho home office. E ela trabalha no computador, é um trabalho na área digital, e o computador fica no quarto dela. Ok.
Tudo bem, perfeito, que você tem o seu quarto e que ali é o seu espaço. E como que esse espaço está organizado? Tá, ela não tinha outra opção, não dava para trabalhar na sala da casa, porque a casa não é dela, a casa é da mãe e do pai. Então, o espaço, de fato, era no quarto dela. Ai, Inês, tem a cama. É, tem a cama. E não dá para tirar a cama dela, que ela dorme, e doar ou pôr no quarto dos fundos. Não. Então, aí é buscar adaptar. Tá, a cama vai ficar ali. Mas será que a cama dela dormir, se estiver bem arrumadinha, bem organizada, já não traz uma imagem de, opa, não é hora de dormir? Que é diferente da cama toda desorganizada. A cama desorganizada parece que ela nos convida, né? Parece que eu ainda estou no momento de dormir. E aí... Não, então arruma a cama. Se prepara. Escova os dentes, arruma o cabelo. Como se você fosse sair de casa e ir para o trabalho. Veste a roupa de trabalho. Ah, eu preciso vestir a minha melhor roupa, um terninho, um tailleur. Não, mas uma roupa que seja minimamente de trabalho. E calça, um calçado. Organiza a sua mesa de jeito que fica, ok, ó, aqui estão os meus materiais de estudo, aqui estão o meu material que eu estou trabalhando agora, aqui está o meu material que eu preciso para eu acessar a todo momento para eu continuar trabalhando, tá aqui o computador, ok, ambiente de trabalho organizado. Então, é necessário ter minimamente uma mesa que remeta a isso, estímulo-resposta. Ó, a hora que eu olho aqui para minha mesa que eu estou, é uma mesa que só tem conteúdo de trabalho. Aqui, por exemplo, eu não estou usando nesse momento. Olha, tem esse microfone. A hora que eu olho para esse microfone, ele me traz, ó, estímulo-resposta. Ele me traz uma sensação de trabalho. E tenho várias outras coisas aqui. Tenho os meus livros de estudo que eu preciso para o meu trabalho. Tenho... Aqui, olha só, faz parte da minha decoração da minha mesa. Essa bonequinha aqui, eu ganhei ela há alguns anos atrás, para justamente representar a minha criança interior. Hoje, como eu já tenho um condicionamento aqui na minha subjetividade de facilmente eu percebo a minha criança interior, então eu não preciso tanto de uma âncora para me remeter e me lembrar ao cuidado da minha criança interior. Então, hoje eu deixo essa bonequinha aqui na minha mesa como decoração. E aqui do meu trabalho super faz parte, né? Eu trabalho muito com criança interior. Ó, então, a minha mesa aqui, ela tem basicamente conteúdos de trabalho. Então, pegando ali aquela imagem que eu estava falando, né? O único espaço que tem para trabalhar é no quarto. Então, pelo menos a mesa precisa ter uma imagem de trabalho. E o restante, se for possível, também, né? Imagino que aí no quarto tem pelo menos um pedacinho de parede para ir pregando aqueles cartazinhos de trabalho, de motivação que eu falei agora há pouco. A cama organizada, né? Traz aí a imagem de trabalho. Ou não de trabalho, mas a imagem de, pelo menos, não é hora de dormir. Bom, então, a gente precisa muito no trabalho home office ter imensamente essa atenção para o local. Porque senão os estímulos que eu terei serão estímulos contrários àqueles estímulos que eu preciso para o trabalho. Eu anotei uma outra coisa aqui que eu acho que é interessante. Não sei, muitas pessoas não olham para isso no trabalho home office. Mas, se você que trabalha em home office trabalhasse para uma empresa e fosse lá, né? O seu trabalho é lá na sede da empresa, a sua mãe ia lá, bater na porta e te chamar para lavar a louça? Ou o seu marido iria lá no seu trabalho para te falar assim, olha, vem cá, eu preciso de atenção de você.
ou enfim, qualquer outra interferência assim? Não, não é. Ninguém vai lá no trabalho da pessoa para coisas pessoais, assim, para demandas pessoais. E por que que no trabalho home office você não põe limites nessas demandas pessoais que as pessoas com as quais você vive ali na casa te fazem? Eu tô falando de você, eu não tô falando da pessoa que mora aí na sua casa com você. Ah, mas ela poderia entender que ela precisa respeitar o meu tempo de trabalho. Minha mãe fica batendo na minha porta. Tá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E primeiro você precisa olhar aí para dentro de você, como está aí no seu adulto, essa definição de prioridades. Aí depois você vai se comunicar com a pessoa que você vive, dizendo: olha, mãe, eu estou em horário de trabalho. Então, de tal hora a tal hora, não me peça nada, não bata na minha porta, porque eu estou trabalhando, tá? Mas primeiro é necessário olhar para isso aí dentro de você e entender que o trabalho home office, ele é um trabalho que tem as regras, e essas regras são tão importantes quanto o trabalho que se realiza lá na sede da empresa. Então, por que, hora que eu estou trabalhando em casa, essas regras têm que ser diferentes? Não, de forma alguma. Então, aqui nesse momento, eu gostaria muito de frisar este ponto. Aí, dentro de você, você precisa definir essas regras e essas prioridades. E enquanto você estiver ali no horário de trabalho, precisa colocar o limite no marido, precisa colocar o limite na esposa, precisa colocar o limite nos filhos, precisa colocar o limite na mãe, no periquito, no papagaio, seja lá em quem for. Eu acho muito interessante essa comparação, porque se você estivesse trabalhando lá na sede da empresa, a sua mãe não ia lá pedir para você lavar a louça. A sua mulher não ia lá para te pedir determinada coisa. Ai, a pia estragou, vem aqui consertar para mim. Ai, eu quero conversar, a minha mãe. Não. Essas demandas das pessoas com as quais a gente vive precisam de limites, assim como no trabalho lá na empresa, esses limites eles existem. Então, no trabalho home office é da mesma forma. Mas, por vezes, a gente vai ter que, primeiro aqui dentro, lembrar de dar prioridade a isso, consciência. Opa, preciso fazer isso. Porque isso impacta, sim. Ou seja, as minhas relações que eu tenho em casa, elas não podem interferir no meu trabalho, mesmo no trabalho home office. Ainda mais no trabalho home office. Não pode. Então, tem que haver um combinado em seu com as pessoas com as quais você vive. Porque ali naquele período que você está trabalhando, você é funcionário. Mesmo quando você é um trabalhador autônomo. Ali naquele momento você é um funcionário do seu trabalho, formal ou autônomo. Então você não é filha ou filho, você não é esposo, você não é marido, você não é pai ou mãe. E ali naquele momento, dentro daquele intervalo de horas, precisa haver essa prioridade para o trabalho. E quando eu falo disso, eu estou falando de respeito, de importância. Que primeiro você tem que dar respeito e importância ao seu trabalho. E aí depois você coloca o limite e quem vive com você em casa automaticamente vai ter uma tendência de compreender essa importância e também vai respeitar e vai compreender a importância. Bom, e em meio a tudo isso, se você coloca então essas regras, e aí você consegue, não de uma forma robótica,
Mas o máximo possível, você consegue colocar essas regras do trabalho para o trabalho home office? Como que fica a sua criança? Será que ela vai ficar muito triste? Será que ela vai ficar feliz? Como que ela fica? Bom, se você estiver fazendo de uma maneira saudável, ou seja, o seu adulto está administrando aquilo que há aqui de fora, regras que o trabalho precisa, e administrando como que isso aciona a sua criança, então aqui eu tenho uma informação preciosa que todos nós precisamos saber a respeito de criança, seja a criança lá na infância ou a nossa criança interior. Criança precisa de estruturação de tempo. E, como consequência, a criança terá uma resposta de se sentir segura diante da estruturação de tempo. Por isso que lá na infância, a criança, ela precisa sim que o papai e a mamãe coloquem toda aquela rotina de horários. E a criança se sentirá mais segura e ficará mais saudável se papai e mamãe conseguirem fazer isso de uma maneira bacana. Não de uma maneira ditatorial, precisa cumprir, mas também não de uma forma negligente. Com equilíbrio. E a nossa criança interior também precisa disso, dessa estruturação de tempo. E estruturação de tempo trará para a nossa criança interior a sensação de segurança. Ela ficará bem nessa estruturação. Então, eu te sugiro que você dê muita atenção a isso. Eu acredito que você terá excelentes resultados. Estruture o seu trabalho home office de uma maneira adulta. Porque, voltando a frisar algo que eu falei nas minhas palestras anteriores sobre trabalho, o trabalho é uma área da vida do ser humano em que não tem muito espaço ali para a criança dele, não, tá? O maior, aquilo de uma abrangência maior, tem que ser o adulto cuidando do trabalho. Tem que ter mais força do adulto sempre ali na área do trabalho. A criança estará junto, claro, porque não tem jeito de deixar a criança interior em casa, né, gente? Eu vou trabalhar, vou deixar a minha criança interior em casa. Não. A criança vai junto, mas a criança não pode interferir. É o nosso adulto que tem que cuidar aí do trabalho, seja ele na empresa ou seja ele home office. Então, no trabalho home office também é necessário, é imprescindível que a nossa criança esteja tranquila, calma, em segurança para que o nosso adulto tenha mais força em tudo aquilo que ele precisa realizar ali no trabalho. Um grande abraço a todos, principalmente quem ficou aqui o tempo inteiro comigo, quem ficou aqui até o final, um grande beijo, um grande abraço.